Bem, nas delações de Mauro Cid que vazaram, e aí ele cita o procurador-geral da República, o Aras, que foi indicado pelo Bolsonaro, e aí o Aras entrou em evidências, né? E começou a ser questionado aí por alguns veículos de comunicação. Mas esse vídeo de hoje, que é o vídeo 520 da CCI, Comissão Cidadã de Inquérito, vai mostrar qual que era o papel de Aras na Procuradoria-Geral da República, do qual o Bolsonaro indicou, tá certo? O vídeo tem 15 minutos, eu vou falar pouco, prometo. Eu sei que alguns gostam que eu seja mais, né, ilustrativo, outros gostam que eu seja mais opinativo, mas enfim. Como o Estado profundo se apropriou do governo Bolsonaro? Como que o Deep State, né, conhecido, se apropriou? Vamos falar sobre isso. O Moraes, enquanto estava no governo Temer, né, ele criou esse fenômeno aí que ajudou a virar o Brasil, que foi a Lava Jato. Hoje nós sabemos que a Lava Jato, né, tinha o dedo do Joe Biden, que era os democratas americanos, né, que tinha uma missão de tirar o PT e colocar o PSDB no poder. Mas aconteceu a mesma coisa que aconteceu nos Estados Unidos, o Trump acabou elegendo e aqui o Bolsonaro acabou elegendo e o PSDB virou um inimigo do Bolsonaro. Mas muitos que apoiaram o Bolsonaro também tinham uma ligação, de uma certa forma, com o PSDB, né? E quiseram incorporar o governo do PSDB. Imagina você que não tem nenhuma experiência, assim, não tem nenhuma vivência de poder, porque o Bolsonaro ele foi deputado, né, durante muito tempo, mas ele só tinha o mandato de deputado, né? Ele não tinha o poder na mão. Ele era um parlamentar, né, de baixo escalão, era meio ignorado, falava sozinho na Câmara, então ele não tinha muita articulação. E ao chegar à presidência, que foi de um pulo, né, de um deputado de segunda, né, como se diz assim, de baixo escalão, de repente vira presidente, ele tinha que montar o seu governo. E o adversário dele foi o PT, né? Ele enfrentou o PT, que foi o Haddad, né? Porque o PSDB esvaziou-se, né? O Geraldo Alckmin virou purpurina no meio da campanha. Então, no segundo turno, ele com o Haddad e tal, vamos ganhar do PT. E aí, na hora de formar o governo, né, ele aproveitou alguns quadros ligados ao PSDB, ao centro, né? E entre esses quadros, pessoas que eu acho que foi um erro. Um foi o ministro da Justiça, que foi o Sérgio Moro, que era ligado à Lava Jato, que tinha essa missão, né, do Deep State americano de tirar o PT do governo. Então, o Ministério da Justiça, que é tão importante, ficou na mão de pessoas ligadas ao PSDB, que ficou naquela condição assim, o Bolsonaro tirou o doce da nossa boca. Na hora que a gente ia morder o doce, o Bolsonaro vai e tira. Nós fizemos tudo para tirar o PT, para desgastar o PT, prender o Lula, caçar a Dilma, né, fazer uma lava-jato, fazer uma lambança na economia, né, das empresas, para chegar ao poder, né? E aí me ganha esse Bolsonaro. Então, o maior inimigo do Bolsonaro não era o PT, era o pessoal dos tucanos paulistas, que estava ali, né, bancado pelo governo Joe Biden, que era uma missão de tirar o PT do poder. Bem, nós sabemos disso porque o PT e o PSDB virou cão e gato antes do Bolsonaro, né? Foi uma carnificina entre os dois. Então, presta bem atenção, com a chegada do Bolsonaro, ele aproveita alguns quadros, inclusive o Salles, né, que teve uma participação importante no governo dele, tinha ligações com o PSDB. Tanto que ele era o preferido dos bolsonaristas lá para a Prefeitura de São Paulo. Depois ele foi apoiar o Pablo Marçal. Ele, né, o menino aqui
de Minas, né? O Nicolas, o Cleitinho, né? Todos esses tinham uma certa, assim, sabe? Um DNA vindo desses tucanatos. Mas, enfim, muitos se converteram para o bolsonarismo. Por quê? Porque o Bolsonaro se colocou como exemplo. Olha, ele não tinha condições de cercar o Deep State, né? O Deep State, quer dizer, o Estado profundo estava muito capilarizado, ainda está muito capilarizado na estrutura dos estados, do nosso estado, né? E o outro foi o Aras, né? Quando ele indicou o Aras, porque a Dodger, né? a antiga PGR, que foi indicado pelo Temer, era muito mais interessante para o Bolsonaro, porque ela era durona. Então, quando o Temer escolheu a Dodger, né, que era uma mulher no Ministério Público, né, ele pensou assim, vou escolher alguém com credibilidade, com peito, porque eu preciso dar uma demonstração de que o meu governo é legítimo, né? E colocou a Raquel Dodge lá. E a Raquel Dodge foi muito importante, né, e tentou barrar muitas coisas desse Deep State que estava aí. Inclusive, foi ela que bateu de frente com aquelas questões que estavam abafando as investigações lá no assassinato de Marielle Franco. Porque o Estado profundo é que estava por trás do assassinato de Marielle Franco e ela foi uma que quis partir para cima. Mas, mulher, né, foi atropelada, inclusive, quando o Alexandre de Moraes chegou no Ministério quer dizer, no Supremo, e o ministro e o juiz Sérgio Moro chegou no Ministério da Justiça, que era origem tucanata, tá certo? Mas e a Procuradoria-Geral da República? O que aconteceu? Alguém conseguiu fazer a cabeça do Bolsonaro, entendeu? Que o Aras era o melhor candidato para a PGR. E aí, maus conselhos, pessoas, entendeu? Mal influência, falta um pouco de maturidade. Ele escolheu o Aras para ser procurador-geral da República. E foi uma desgraça para o Bolsonaro. Aí é como se você tivesse assim, olha, é um espião, né? Não do tucanato, mas do PT. Entendeu? Então preste atenção. Bolsonaro tentou governar e conseguiu governar, tá certo? Enfrentando uma pandemia, enfrentando esse Estado profundo que bancava toda essa mídia, todo esse esquema para pegar ele, entendeu? E ele tinha contra ele o Ministério da Justiça dele, tanto que ele tentou mudar o delegado-geral, o diretor-geral da Polícia Federal, e não conseguiu, porque o Moro queria travar, para ele não ter acesso à Polícia Federal, para ele não ter o controle da polícia, entendeu? Porque a Polícia de Estado, não, a polícia hoje é controlada pelos tucanos paulistas do Alexandre de Moraes. Tem uma turminha ali que, né, segue a cartilha a risco. É uma polícia política. E aí o PT, por baixo dos panos, consegue pegar o Ministério Público e ficar com a PGR. Então, Ministério da Justiça, PGR, Polícia Federal, tudo na mão da oposição. Certo? Mas por que eles não fizeram o impeachment do Bolsonaro, se eles tinham tanta coisa para fazer? Porque o Aras não ia deixar fazer o impeachment. Porque nem o PT, nem o PSDB queria. Por quê? Porque se saísse o Bolsonaro, entraria o Mourão. Ah, mas o Mourão é traidor. O Mourão é um cara que não deixou brecha para pegar nele. Nem por parte dos aliados de Bolsonaro, nem por parte do pessoal que é oposição ao Bolsonaro. Então ele foi aquele vice-presidente, né, que se manteve fiel durante o governo, durão, sabendo que o Bolsonaro tem as dificuldades dele, de entender o processo todo, né, de conhecer quem é quem. Mas, pessoal, não pode tirar o Bolsonaro. Tem que queimar o cara, desgastar o cara. É como assim, vamos amarrar o Bolsonaro num cavalo e sair arrastando pelo cascalho até o fim das eleições para ele chegar lá
né, em carne viva. E aí a gente tira o Bolsonaro. E se ficar difícil, a gente faz o que for preciso, né, para tirar o Bolsonaro nas eleições. Porque até o Flávio Dino fala que ele é, né, a expressão do demônio. Bem, e aí fica difícil. Até a questão do orçamento secreto, né, foi o quê? Foi uma forma de esconder do Bolsonaro para onde que as verbas estavam indo. Era uma forma do Estado profundo agir no governo Bolsonaro, entendeu? Sem que a coisa ganhasse vulto. E aí você tinha a PGR que dava a costa quente. Por quê? Porque ela estava envolvida né, nessa proteção do Estado profundo, que ela era ligada ao PT. O Aras é ligado ao PT. Então, depois que o Bolsonaro foi indiciado, né, perdeu o mandato, perdeu a elegibilidade, né, tudo com consentimento do Aras. Porque o Aras falou assim, ó, segura aí. Então a função do Aras foi segurar o Estado profundo, entendeu? E desgastar o Bolsonaro, para que nada aconteça com o Estado profundo. Para que o Bolsonaro não aprofunde, entendeu? Nessa percepção de que a corrupção continua acontecendo e que deveria ser combatida. Então, a grande vantagem do Bolsonaro é que ele falou assim, olha, no meio desse Estado profundo, no meio de tudo isso, eu vou me cercar daquelas pessoas de bem que querem fazer alguma coisa. E aí ele conseguiu o Tarcísio, conseguiu o Roberto Marinho, né? Conseguiu outras pessoas que tinham, né, boa vontade. Por quê? Porque se inspiraram no Bolsonaro. Falou assim, olha, Bolsonaro falou assim, eu vou fazer minha parte. Eu vou ser, né, transparente, eu vou gastar o que é possível gastar, não vou tirar nem mais um centavo do governo, até o cartão corporativo dele nem desbloqueou o cartão dele. Então ele foi um exemplo. Ele falou, eu vou dar um exemplo. E aí as pessoas se apegaram à figura do Bolsonaro, por quê? Porque no meio desse estrado profundo, ele se serviu de exemplo. E o exemplo vem de cima. E é isso que a gente precisa. De alguém que esteja lá em cima, ainda que com esse estado profundo capilarizado na instituição, que dê o exemplo. E que a gente vem, né, de cima para baixo, destrilhando isso aí. Então hoje, a preocupação de Eduardo Bolsonaro, lá nos Estados Unidos, é justamente denunciar que o Estado profundo continua agindo e perseguindo o pai dele, que não tem culpa nenhuma. E aí o Estado profundo, que está aqui no Brasil, querem a cabeça de Eduardo Bolsonaro. Por quê? Porque ele está livre, leve, solto, e ele, sim, é uma ameaça a esse Estado profundo, que ainda controla os nossos estados, o Estado brasileiro. Né? Então, o que o Eduardo Bolsonaro está fazendo é um exercício de patriotismo, de defender a soberania do povo brasileiro. Porque o Estado está aparelhado e o povo brasileiro está refém desse Estado. E aí ele vai lá nos Estados Unidos e fala assim, olha, o Estado profundo ainda manda e muito lá no Brasil. E meu pai está sendo vítima dele porque hoje ele é uma figura referência para a maioria da população. Então, vamos conhecer um pouco, né, quem foi Aras. Aí eu fiz uma edição aqui de 15 minutos e eu vou parar de falar e vou deixar isso para vocês, que já deu mais de 13 minutos. Olha que número interessante. E antes de mais nada, eu sou João Paulo Guimarães, falando direto de São João do Rei, a capital brasileira da liberdade. Aqui é Minas, e Minas é um estado de espírito. Libertas, ainda que tardia. Este é o lema da nossa bandeira. E o lema da CCI, Comissão Cidadã de Inquérito, é a verdade a qualquer preço. Tá certo? E tem a nossa chave Pix, jpnoticias@gmail.com. É com isso que a gente mantém a CCI. Tá certo? E seja membro do nosso canal TV Del Rey. Ali também você acaba dando uma contribuição para a gente. Então, comentando, curtindo, se inscrevendo, sendo membro, ou mandando Pix, ou mandando até um depósito aí, ajuda a gente a manter esse estudo, né, para a gente avançar na pacificação do país. Então vamos conhecer quem foi Aras, né, e que o Bolsonaro, apesar de, né, ter dificuldade de identificar quem era do lado dele e quem era contra, faltava ali talvez a capacidade de ouvir,
ouvi algumas vozes que alertaram no começo, ainda que não fossem aliados. Mas vamos ouvir. O maior ato de traição foi cometido pelo presidente Jair Bolsonaro. Apesar de todas as críticas que eu já fiz ao governo, e sempre ressaltei que o saldo do governo é mais positivo do que negativo, que você tem bons ministros, que você tem uma boa gestão técnica na maior parte dos ministérios, eu não esperava essa traição nesse tamanho, a ponto do presidente da República indicar um petista pilantra para a Procuradoria-Geral da República. Que, no meu entender, é uma boa notícia, apesar de não ser publicado ainda, já estou apanhando na mídia. Esse é um bom sinal, sinal que a indicação nossa é boa. Tá? Acabei de indicar o senhor Augusto Aras para chefiar o Ministério Público Federal. Augusto Aras. Se você não conhece esse cara, é importante conhecer, porque agora ele ocupa o mais alto cargo do Ministério Público Federal, indicado por Jair Bolsonaro. Esse cara é um cara que simplesmente chama Che Guevara como um cara que ousou pensar a liberdade, né? Aquele genocida, aquele assassino, aquele canalha, né? Aquela pessoa que acreditava que conseguiria fazer um mundo melhor com sangue, que tinha prazer no cheiro de sangue. Era uma pessoa que ousou sonhar com a liberdade. Meus caros futuros colegas do 28º concurso, aí que endurecer sem perder a ternura, dizia o pensador latino-americano que ousou sonhar com liberdade. É uma pessoa que diz que o MST, e aqui nas palavras dele, como um movimento importante da sociedade brasileira, passa a ser, nesse momento, alvo da ação, provavelmente, de uns poucos que infelizmente estão na cúpula de um órgão ministerial gaúcho e que representam sim uma reação a esse movimento social que trouxe maior politização às comunidades operárias e trabalhadoras. Ou seja, chamando um grupo terrorista que invade propriedade privada de movimento social e criticando aqueles do Ministério Público que atuam contra o MST, corretamente aplicando a lei, tutelando a propriedade privada, como é um dos papéis do Ministério Público. E conversando com ele relembra que delegou as atribuições, por exemplo, para atuar perante o Supremo Tribunal Federal em casos criminais ou em casos eleitorais a colegas dele. Por exemplo, Paulo Gonet, que hoje é Procurador-Geral da República, na gestão de Augusto Aras, era o responsável por representar Aras no Ministério Público Eleitoral perante o Tribunal Superior Eleitoral. Foi, por exemplo, Paulo Gonet quem apresentou um parecer favorável à inelegibilidade de Jair Bolsonaro. Estou dizendo tudo isso porque Augusto Aras bate na tecla de que ele delegou 100% das funções, tanto no criminal quanto no eleitoral, a colegas e disse, olha, eu poderia ter interferido no trabalho deles, mas nunca interferi. Deixei que eles atuassem como eles deveriam por respeitar, porque ele escolheu pessoas, de acordo com ele, honradas, sérias, competentes e honestas. Me disse, se você me perguntar se eu concordei com todas as medidas que os meus colegas tomaram em investigações, por exemplo, eu vou ser sincero, não concordei, mas cabe a eles tomar a decisão que eles tomaram. Isso foi o primeiro ponto trazido pelo ex-procurador-geral da República nessa nossa conversa. Lembrando que o Aras chefiou a PGR durante o governo de Jair Bolsonaro e o começo do governo do presidente Lula, entre setembro de 2019 até setembro de 2023. Depois ele saiu e deu lugar ao Paulo Gustavo Gonet Branco. Com relação às críticas que ele recebeu durante os 4 anos de governo, sobre nunca ter apresentado a PGR, sob a gestão dele, uma denúncia contra o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. Se eu não denunciei essas pessoas, que a imprensa tanto queria, é porque não era o momento, não tinha provas constituídas. E tudo isso foi sendo feito ao longo do tempo. Com relação à investigação da trama golpista, na qual houve uma denúncia na semana passada pelo Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, com quem ele trabalhou, ele é de extrema confiança de Augusto Aras, de quem ele é amigo. Ele afirmou o seguinte: inquéritos contra pessoas com prerrogativa de foro não tramitam na Polícia Federal. Esse tipo de vício não é insanável e nem macula a denúncia do Paulo Gonet. Esse vício deveria ter sido evitado no bojo do andamento do inquérito. E aí disse que não há nenhum tipo de nulidade por conta disso, mas criticou o fato de essa investigação ter partido da Polícia Federal.
E também criticou algo que a PGR já critica há muito tempo, que é a delação do tenente-coronel do Exército, Mauro Cid. A gente mostrou aqui, 3 dias antes de o Alexandre de Moraes, ministro do Supremo, validar o acordo de delação premiada do Mauro Cid, 3 dias antes a PGR foi taxativamente contra, por alguns motivos, por dizer, entre outras coisas, e 3 subprocuradores designados pelo Augusto Aras disseram isso de maneira muito clara. Não havia provas apresentadas por Mauro Cid, eles questionaram a pressa da Polícia Federal em fechar esse acordo de colaboração, excluíram o Ministério Público Federal das tratativas, esses são os argumentos da PGR, e também não era possível confirmar a voluntariedade, a livre e espontânea vontade do Mauro Cid de topar delatar. Esses foram os principais pontos. E aí eu perguntei ao Augusto Aras. E ele disse, eles foram contra por uma razão técnica. Não cabe fazer delação na Polícia Federal sem o Ministério Público Federal. E afirmou algo que deixa uma reflexão. Antes desse caso de Bolsonaro, isso levava à nulidade de todo o inquérito. Veja a Lava Jato. E aí eu perguntei se o caso específico deveria ser anulado. Ele falou, não cabe anulação. O inquérito não pode ser considerado, não existe nulidade no inquérito. E para finalizar, Mauro Cid citou o Augusto Aras na delação dele, dizendo que Aras visitava com frequência o Palácio da Alvorada, residência oficial da Presidência da República. Aras minimizou e disse que ele era convidado por Bolsonaro a cada 60 dias ou 90 dias para conversas triviais. Como você disse, então, Mauro Cid, em sua delação premiada, disse que Augusto Aras, que era o Procurador-Geral da República, ou seja, a gente está falando de quem? O chefe do Ministério Público, né, federal, ia sempre no Palácio da Alvorada, estava sempre com o voo do Planalto, estava sempre conversando com o Jair Bolsonaro. Obviamente, chamou a atenção essa menção. Mauro Cid, na delação premiada, ele diz que ele próprio marcava as reuniões, as autoridades o procuravam para marcar audiência, reuniões com Jair Bolsonaro, e ele menciona o Antônio Augusto Brandão de Aras na delação dele, dizendo o Aras era o único que não me procurava, ele marcava diretamente com o ex-presidente e depois eles só me comunicavam que aconteceria a conversa. E essas conversas aconteciam a cada 60, 90 dias, de acordo com Aras, de acordo com o próprio ex-procurador-geral, as conversas não passavam de 15, 20 minutos por conta do perfil mesmo do ex-presidente, as conversas não iam para além disso, mas nunca saíam também de fofocas, futebol, e não assuntos que diziam respeito, de acordo com Aras, à gestão de Bolsonaro ou assuntos tratados de Estado. E fez uma provocação. Disse que no mesmo período, metade do Supremo Tribunal Federal visitava o Palácio da Alvorada e isso não teve tanta repercussão. Isso é verdade? E ele fala isso para mim. Ele diz... provavelmente eu conversei mais com Lula na vida do que com Bolsonaro do ponto de vista de interesses que não são de futebol. Essa parte do que a Aras te falou, né, que já conversou mais com Lula sobre vários outros assuntos do que com Bolsonaro, porque isso traz à tona o passado de Augusto Aras, que quando foi escolhido por Bolsonaro, lembrando que ele não fazia parte, né, da lista tríplice da Associação dos Procuradores, e que, na época, muita gente bolsonarista era contra a nomeação, né, a indicação de Aras, por causa desta proximidade prévia de Augusto Aras com o campo petista. E aí vale lembrar, depois que Lula voltou ao Palácio do Planalto, houve petista que quis resgatar esse passado e defender a permanência de Augusto Aras, mas acabou prevalecendo a escolha por Paulo Gonet, não é isso, Theo? É isso, bombou na época uma matéria que falava que Augusto Aras deu festa em casa com José Dirceu, Rui Falcão. Ele tem muita proximidade com figuras políticas, como obviamente é natural. Dessa gestão atual, pessoas próximas com o Rui Costa, por exemplo, com o Jacques Wagner, 2 baianos assim como ele, com quem ele manteve uma relação muito próxima a vida toda, além de muitos outros políticos. Da Chico, da Francisco, eu vou colocar em votação essa questão. Posso sentar o ponto de vista, senhor presidente? Pode. Eu só não posso admitir aqui essa bagunça que o colega... Não, bagunça Vossa Excelência também interferiu quando o colega estava falando. Então, se Vossa Excelência quer respeito, me respeite também. Vossa Excelência não é digno de respeito. Eu digo de Vossa Excelência que não é Vossa Excelência. Não chegue perto. Quem fala que sou eu, a corrida. Que vergonha, né?
Essa discussão começou logo após o Aras anunciar a votação para a escolha dos membros das câmaras de coordenação e revisão do Ministério Público Federal. E o motivo da discórdia foi porque um aliado de Aras não tinha feito a inscrição num edital para uma vaga em uma das câmaras. E aí foi por isso. A Aras defendeu que ele poderia ser votado, mesmo sem ter se inscrito. Mas aí os outros superprocuradores discordaram disso. E aí foi uma briga, foi algo por causa disso, né? Então, já podemos esperar um Procurador-Geral da República que não considera a propriedade um direito fundamental, um direito humano, que acha que a invasão de propriedade alheia é legítima, é uma luta social importante para politizar os trabalhadores. E outro ponto, né? 2013, né, ele deu uma festa para o núcleo duro do PT. E aí vocês podem colocar, pô, mas Kim, você não falou que tem que conversar com todo mundo, tal, sentar, dialogar? Você não falou que tem gente bem intencionada na esquerda? Sim, tem gente bem intencionada na esquerda, mas uma coisa é você dialogar para obter algum resultado em comum, fazer um acordo de procedimento, conseguir aprovar um orçamento. A outra coisa é você fazer uma festa, receber na sua casa agora presidiário, José Dirceu e outros membros da cúpula petista que acabaram sendo investigados, denunciados, presos por formação de quadrilha, por lavagem de dinheiro, por corrupção ativa, por corrupção passiva. Isso aí é outra história. E mais, bom, mas você está criticando ele, a Procuradoria-Geral da República, só porque ele é petista? Você não falou que tem que dialogar com a esquerda? Sim, tem que dialogar, não nomear para o principal cargo do Ministério Público Federal. Tem uma diferença brutal entre você respeitar a oposição de esquerda, dialogar com a oposição de esquerda, e você colocar no seu próprio governo uma pessoa que discorda diametralmente do seu ponto de vista. E mais, o mais grave de tudo, uma pessoa que diz que a Lava Jato criminalizou os políticos. A Lava Jato não criminalizou político nenhum, é político que cometeu crime e foi pego pela Lava Jato. Vamos falar de Augusto Aras, né? Chega hoje ao término do seu segundo mandato na Procuradoria-Geral da República. É a nossa manchete principal neste momento. E ele encerra essa gestão tentando apagar a imagem de ter sido leniente com Jair Messias Bolsonaro. A gestão se encerra hoje e sem que Lula tenha indicado alguém para substituí-lo. O Lula mesmo disse que não tem pressa para isso. Até o ministro Toffoli elogiou Augusto Aras, a gestão dele, e até me chamou a atenção quando ele fala que o silêncio de Augusto Aras foi muito importante. Vamos ouvir. E para mim, doutor Procurador-Geral da República, querido amigo Antônio Augusto Brandão de Aras, uma alegria muito grande de poder, além de estar aqui nesse momento, que é um momento de 4 anos de realizações por parte de Vossa Excelência, do Conselho, da Procuradoria-Geral da República e do Ministério Público Nacional. A graça desse país foi ter, nesses 4 anos, Antônio Augusto Brandão de Aras como Procurador-Geral da República. Mas por que eu digo que o país e a nação brasileira teve a graça de ter Antônio Augusto Brandão de Aras? Não fosse a responsabilidade, a paciência, a discrição e a força do silêncio de Sua Excelência, Augusto Aras, talvez nós não estivéssemos aqui. Tem um outro agente aí da política, da justiça, que está muito comentado por ser amigo até demais do presidente Bolsonaro, que é o Augusto Aras, o PGR Augusto Aras, o Procurador-Geral Augusto Aras, que, segundo o levantamento do Globo, eles analisaram 184 processos que foram movidos, que foram apresentados contra Bolsonaro e seus filhos, e em 95% deles a PGR ficou do lado da família Bolsonaro. É que não houve nenhuma grande operação contra escândalo de corrupção, seja contra o PT, seja contra bolsonaristas, seja contra o Centrão, durante a gestão de Augusto Aras. Augusto Aras, aliás, foi reconduzido à Procuradoria-Geral da República com os votos dos senadores petistas e tem blindado os parlamentares, tanto petistas como bolsonaristas.
Parlamentar aqui desta casa foi pego com 500 mil reais em espécie, filmados pela Polícia Federal, e o Procurador-Geral da República não fez absolutamente nada. Tem um escândalo revelado pelo jornalista Breno Pires de desvio de R$1 bilhão da saúde via orçamento secreto, e o Procurador-Geral da República não fez absolutamente nada. Nada. O município diz que tirou 19 dentes por habitante e o procurador-geral acha isso normal. Outro município diz ter o dobro de consultas médicas por ano por habitante do que a Coreia do Sul, que é recordista mundial, e o procurador-geral da República acha isso normal. Você tem kit de robótica que custa R$500, sendo comprado a R$14 mil e enviado à escola que não tem privada, de chão batido, em que o aluno do primeiro, do segundo e do terceiro ano estão tendo aula na mesma sala de aula, e o Procurador-Geral da República não vê problema nenhum nisso. Diz que, aliás, quer combater a criminalização da política. É o contrário. O que o Procurador-Geral da República quer combater é o combate à corrupção. E por isso desmantelou a Operação Lava Jato. Hein? Política não é para amador, né, gente? Por isso que eu falo para vocês, eu prefiro continuar sendo esse camelô ambulante, né? Sem dinheiro no bolso, sem parentes importantes, né? E vindo do interior. Quer dizer, e morando no interior. Porque política não é para amador. Então o Bolsonaro foi envolvido, né, de uma certa forma, porque ele não conhecia, né, quem era quem, ele queria fazer um bom governo, né, e foi até generoso demais com alguns. E deveria ter ouvido outros, que ainda não, né, não fosse aquele que, na política, o melhor conselho, né, vem da crítica da oposição. Às vezes é importante você observar o que a oposição está falando, né? Então eu acho que esse vídeo vai gerar uma repercussão razoável, e aí eu peço que você comente, né? Porque o que você tinha é o PSDB brigando com o PT antes do Bolsonaro. Depois, Bolsonaro ganhou, os dois trataram de cada um morder o que podia morder para poder continuar, né, com a máquina estatal. Bolsonaro era um cara que vinha do nada, assim, deputado, né, de baixo clero, tinha que formar um governo, são milhares de cargos, né? E onde ele ia escolher? Quem queria escolher? Então ele tentou fazer da melhor maneira possível, mas caiu na armadilha de colocar lá o Aras, baiano, do estado mais petista do mundo, ligado a Dirceu, ligado a Rui Costa, ligado a essa turma toda, né? E aí reunia com ele lá de vez em quando, entendeu? Para falar abobrinha. Ou seja, tudo que o Aras pegava do Bolsonaro caía na mão do PT. Tudo que o Sérgio Moro pegava do Bolsonaro caía na mão do PSDB. Entendeu? Então, o PT ficou segurando o Aras aí durante muito tempo. Aliás, o Lula nem tinha pressa de tirar o Aras, por quê? Porque o Aras era um quadro do PT na PGR. Aí, Alexandre de Moraes, a pressão toda dessa turma aí do Tucano Paulista, tirou o Aras e colocou o Gunê, que era o cargo de confiança, que era o imediato do Aras, né? O Paulo Gunê, né? Que é tucano aí, ligado ao Gilmar Mendes, essa turma aí toda aí, dos antigos paulistas aí, né? Da turma do FHC. E agora o homem está aí, né? Querendo prender o Bolsonaro de tudo quanto é jeito, né? Sem ter prova, sem ter nada, e quer prender o filho também, né? É isso aí, gente. Política não é para amador. Então, já que vocês estão inscritos nesse canal, comente, compartilhe, curtam, se inscreva no TV Del Rey, no canal TV Del Rey, e seja membro também, né? E não esqueça de mandar um pix aí para nós, jpnoticias@gmail.com, para a gente continuar trazendo para você, né, essa leitura tão, né, tão fina, né, assim, tão peculiar, que só aqui no TV Del Rey você escuta, tá certo? Tem também a nossa conta no Poupança, na Caixa Econômica Federal, agência 151, né? Dá um print aí para você decorar direitinho, e aí você anota aí, depois coloca aí do jeito que você quiser. Não deixe de ser parceiro da CCI.
A CCI traz a verdade, sem drama, sem paixão e sem o fígado. A verdade é que vos libertará. Tá bom? Então tá. Um abraço. Fique com Deus.